Bom dia, bom dia. Hoje, 23/7, quarta-feira, estamos dando continuidade ao nosso tema maravilhoso, e é liderança, uma caminhada de fé e sabedoria. Hoje, vamos falar no nosso subtema sobre a liderança baseada em servir ao próximo. Olha só que rico, né? Às vezes a gente confunde muito essa questão do poder. Mas quem vai trazer esse tema maravilhoso para nós é a nossa queridíssima Amanda Lima, direto de Portugal, né? Não podemos deixar de falar e transborde nas nossas vidas como sempre, amada. Deus abençoe. Amém, meninas. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a liderança baseada em servir ao próximo. E o versículo em que nós vamos meditar hoje está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 44, que fala assim: Quem quiser ser o primeiro entre vocês será servo de todos. Então, quando quem falou essa frase, quem falou esse versículo, essas palavras são de Jesus, que foi no contexto que Tiago e João, né, os filhos de Zebedeu, eles foram pedir para Jesus Cristo que um se assentasse à direita e o outro à esquerda, porque a ideia do Messias para aquele tempo era que o Messias que vinha era o Messias que ia governar, né? E eles pensavam que esse governo ia ser um reino aqui na Terra, ia ser uma coisa muito grandiosa. E aí Tiago e João já se adiantaram. Eles já se viram ali eles já se, como é, eles já eles falaram, permita-nos que nos assente eu à direita e o outro à esquerda, né? Porque eles se viam aptos para aquele cargo, eles já estavam se adiantando, eles queriam estar acima, né? Dentro do governo ali. Então, eles tinham uma ideia que esse governo ele era terreno e que ele ia ser grandioso. E aí os discípulos, nesse contexto, os discípulos já ficaram também com raiva de Tiago e João, tipo, quem são vocês, né? Para já estar pedindo algo assim e a gente, como é que vai ficar? Então, aquele foi já começou a querer dar uma confusão naquele momento sobre, com essa história desse pedido de Tiago e João. E aí Jesus falou assim, que eles poderiam sim beber do cálice e do batismo de Jesus, mas quem estava à direita e à esquerda, isso o Pai que ia dizer, né? Quem ia estar à esquerda e à direita eram dois ladrões, né? Malfeitores que o Senhor já tinha separado para aquele momento. E ele falava do momento da crucificação. E aí, o que mais? Sobre essa palavra aqui. E aí ele falou, né? Que ele falou sobre os governos, sobre os grandes governos, que um estava sobre o domínio do outro, mas que nós, cristãos, nós, os verdadeiros discípulos do Senhor, para se tornar grande, nós teríamos que servir. O negócio do reino é diferente, né? A visão do reino dos céus é diferente. Tá muito ligado com aquele que serve. E aí, às vezes, a gente pensa que servir só é no púlpito, só é ser aquela liderança famosa, aquela executiva de sucesso, aquela pessoa que está o tempo todo. Quando chega, todo mundo chega para perto e vai dizendo o que tem que fazer, né? A gente vê aqueles grandes executivos quando eles vão passando nos corredores, todo mundo se levanta, olha e vai dizendo o que foi feito, né? Quem trabalha geralmente em setor públicos também, a gente vê muito isso. Quando chega o prefeito, aí todo mundo se levanta e cumprimenta
e leva planilhas, leva isso, leva aquilo. Assim, todo mundo se coloca ao serviço, é praticamente aos pés. E com a gente, o que a palavra fala é diferente, né? Que menor é aquele, como é? Que maior é aquele que serve, também a palavra fala. E, e, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Ser líder não é só mandar, fazer. Ser líder é estar atento à necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. A gente está com o Espírito Santo, o Senhor, ele vai. Como a gente pode, de que forma a gente pode Tá falhando. Senhor, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E ele veio para dar a própria vida por nós. Ele veio para ensinar. Eu penso assim que o Jesus não parava, né? Ele parava só para ir para o monte, para escutar mais de Deus. Foram muitos milagres que ele fez. Ele ensinou os discípulos durante 3 anos, né? Então, ele estava o tempo todo ativo, ele estava servindo muito as pessoas. E isso, e como ele serviu, tudo, a gente não está isento disso. E eu penso que é um processo, claro, é um processo que primeiro, assim, o Senhor me resgata, ele me salva, ele faz eu sentir o amor incondicional que ele sente por mim, né? Ele nos constrange com o amor dele, e aí vem o primeiro amor, depois a gente busca o Senhor, até que quando daquele transbordo, não tem como a gente deixar de servir ao Senhor, né? A maioria das mulheres que estão aqui são mulheres transformadas, são mulheres que passaram por esse processo, e não tem como vida batido, não tem como a gente deixar de para as pessoas. Eu acho que quando a gente não está nessa atividade, a gente se sente até infeliz. Não sei, tem alguma coisa errada, está fora do prumo. E as coisas de Deus, elas são diferentes, né? Não é o poder e nem o reconhecimento pessoal das outras pessoas, né? Uma forma que as pessoas nos vejam como líder e não como pessoas autoritárias, não como pessoas que mandam, mas assim que o nosso tão forte, tão grandioso que as pessoas queiram sua orientação, dar, guiar e levantar pessoas, ajudando-as a crescer em todas as áreas da vida. Será? Requer a nossa renúncia também. Tá falhando? Será o Acho que que é? acho que é a internet, amiga. Tá dando as Pois, conexões. pois é, tá dando. Será que tá certo? Porque aqui tá mostrando como se Normal? estivesse normal. Então, beleza, pode continuar, mas tá dando uma falhadinha, uns cortezinhos assim na sua fala. Mas aí a gente vê que acho que é a internet, que dá até embaçada na sua tela. Tá embaçada? Não, só quando vai Ok. falhando, Ah, tá. como se fosse Então, conexão, qualquer coisa me avisa. tá? Qualquer coisa me avisa que eu paro, saio e volto. E aí, essa questão da liderança, a gente tem que ter muito cuidado.
com esse servir. A gente tem que examinar exatamente o que está no nosso coração, porque tem muita gente que está na igreja, que está servindo, mas por motivações erradas. Tem muita gente que está servindo ao Senhor, que está buscando, às vezes é para buscar a aceitação dos líderes, a aceitação de outros que pode, tá vendo? Olha, tu falou que eu não ia dar certo, que eu não ia prestar para nada, mas olha, eu tô aqui, eu tô cuidando da igreja, eu tô cuidando das coisas de Deus. Às vezes, esse nosso servir, ele não é saudável, ele tá, é, tá, o que realmente, qual é o tipo de liderança que a gente está exercendo de verdade? Se a gente está com o coração igual do Tiago e do João, que queria governar, que queria ser grande, que queria estar do lado, né, do Todo-Poderoso, né, que eles imaginavam que Jesus ia ser um grande, o rei, né, um rei muito poderoso, e está sendo até hoje, né? Mas eles pensavam que ia ser aqui na Terra, e aí eles estavam com o coração de estar ali do lado, assentado, né? Numa cadeira de poder. E às vezes tem muita gente querendo estar nessa cadeira de poder, né? Querendo chamar a atenção de alguma maneira, de uma maneira não saudável. E por causa desse esse servir saudável que eu falo, ele tem muito também a ver com a gente ser guiada pelo Espírito Santo. A gente tem que ser sensível ao que o Espírito Santo está falando para a gente, porque tem guerras que a gente não pode se meter. E de querer ajudar o próximo e de servir, mas tem guerras que a gente não pode entrar. O Senhor já falou várias vezes comigo, tipo, aqui, até aqui tu vai. E aí ele dizia, aqui não é para tu entrar. E assim, se o Senhor não tivesse falado comigo, eu ia entrar em guerras, eu ia servir em coisas que não era para mim, que eu ia me dar mal lá na frente. Então, o Senhor, ele ia me falando sobre essas coisas, sobre onde ir, aonde não ir, o que fazer e o que não fazer. O Senhor falava, agora é o momento de parar. Então, esse servir, esse liderar, se a gente estiver muito conectada com o Senhor, ele sai de forma excelente, ele sai de forma que vai transformar realmente a vida das pessoas. E assim, o Senhor Jesus, ele é o caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho, né? Se ele é o caminho, é por ali que eu devo seguir. Eu, como uma líder, como uma mulher, eu preciso estar atrás de Jesus e mostrando também o caminho para as outras pessoas, né? E principalmente para as minhas filhas. As minhas filhas, elas têm que entender quais são os caminhos que eu estou seguindo, de que forma que eu estou liderando. Um dia desses, as minhas filhas, elas são o meu principal termômetro do que está dando certo e o do que não está. Era na nossa casa e o nosso exemplo, ele influencia, né? As pessoas, o que a gente está fazendo? As pessoas, elas estão observando de estar de como está a nossa cultura.
E Amanda, falar sobre essa questão da aceitação. agora tá falhando com mais frequência. Muito louca pela aceitação. Essa pessoa tá falhando muito? Ah, agora eu tô te ouvindo. Tá, Pode continuar. Pode? E- e- me avisa, Tâmara. agora Nada, sim. talvez. Melhorou. Mas tá Tá. bem. E às vezes a gente nesse servir, nessa loucura de servir, 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 a gente acaba se sobrecarregando. Então a gente precisa ter né, de como é que tá essa maneira de a gente servir aos outros. Se a gente não está sobrecarregada, tem muita gente que tem muita dificuldade de dizer não. Acaba ficando, acaba até ficando doente, né? Síndrome de burnout, acaba ficando muito sobrecarregado. Então a gente precisa examinar, né, quais são as nossas motivações do coração. E outra coisa também que eu coloquei aqui, quando eu falo que existem lutas que a gente não precisa, que a gente não pode entrar, o Senhor fala que a gente tem que servir mas a gente tem que ficar muito atenta de quem realmente quer ser ajudado, que a gente quer ajudar, que a gente quer levar a pessoa, que a gente quer estar ali investindo na vida daquela pessoa, mas aquela pessoa ela não quer ser ajudada, ela não quer mudar de vida. E aí, às vezes, também a gente tende para um caminho da codependência emocional, que é o quê? Que é querer cuidar dos outros o tempo todo, se sobrecarregar, achar que os outros é responsabilidade nossa, quando na verdade não é. E aí tem problemas também que a gente não pode resolver. É, E aí tem coisas também que a gente não precisa mudar. A gente tem que parar de tentar mudar coisas que não querem ser mudadas. Então, isso é assim, quando a gente vai refletir sobre o servir, tem que ser algo assim muito minucioso, muito, muito realmente assim, buscar muito o Senhor, entender o que que o Senhor quer da gente para esse tempo, o que que Ele não quer. E aí, e aí o servir, ele é algo assim muito bom, né? Muito bom. As- é, e aí, sobre o servir, o que eu posso dizer? Tá todo mundo escutando, né? Normal. O Senhor, ele falou comigo. Ele falou assim, um dia ele me fez eu lembrar, ele me fez lembrar qual eram os meus talentos que estavam guardados. E aí ele me lembrou a primeira vez. E eu ficava ali com medo, muito medo. Tipo assim, porque eu me separei, eu achei que eu perdi a autoridade de muita coisa. Porque eu me separei, eu questionei muito o Senhor e eu creio que todo o processo que eu passei, que eu tenho passado até aqui, foi exatamente o que o Senhor queria. E aí, ele falou a primeira vez: cadê os teus talentos? Cadê os teus talentos? Tu tá enterrando os teus talentos. E aí eu resisti. Quando foi a segunda vez, ele falou para mim de forma muito clara: cadê os teus talentos que estão aí escondidos? E ele me fez lembrar. E aí eu peguei, foi muito forte, eu sabia que eu não tinha mais para onde fugir, e um dos talentos era o quê? Era o curso A Experiência do Lar.
que eu tinha feito várias vezes e era algo assim que eu já vivia, que eu gosto de viver, que eu gosto de fazer. Não que a minha casa seja perfeita nem nada, não é nada disso. Mas eu já vivia, e ele dizia: tu precisa ensinar para outras pessoas. Aí foi quando eu abri a primeira turma, que foi em fevereiro. Foi fevereiro. Fevereiro. E eu abri a primeira turma. Claro que a gente sabe que era muita luta, né? Luta, luta. A minha casa alagou toda. Teve um dia da mentoria que a minha casa, eu acordei toda alagada. Sala, cozinha, quarto das meninas, estava tudo alagado. Transbordou dentro da minha casa. E era luta. E era guerra espiritual. E eu não. E, nossa, aconteceu tanta coisa nesse. Mas eu entendi que aquilo era do Senhor, que eu tinha que fazer. E se eu comecei a fazer, eu não ia desistir. Eu ia continuar fazendo. E entendi que o servir era importante. Nesse período foi que eu conheci o meu ele também, que eu comecei a servir. Entendi que o caminho era entregar tudo para o Senhor. Foi quando as coisas começaram a acontecer. E aí, assim, eu tinha desejos de ter uma cozinha muito bonita, muito, muito, assim, né? Chique e tal. E era muito menos do que eu imaginei. E aí não tinha guarda-roupa, né? Minha casa não tinha essas coisas. E nesse período que eu comecei a fazer o curso, a experiência do lar, o Senhor me deu, né? Me deu minha cozinha, me deu o meu guarda-roupa. Tipo assim, sabe assim, tipo, tu tá aqui foi, claro, foi a minha mãe que me abençoou, e aí ela, numa conversa assim, do nada, eu falei: ai, mãe, tô querendo tanto uma cozinha, minha cozinha tá para cair, não sei o quê, tava muito velha. E aí a gente conversando sobre coisas boas, eu falei: ah, da onde? Nossa, esse dinheiro aí, mãe, que tu tem não é nada uma cozinha. Aí ela falou: é mesmo, né? Vai lá e compra. Aí eu: como assim? Não, vai lá e compra, eu vou te dar. Aí eu falei: ai, mãe, mas eu não sei se eu... Aí agora eu fiquei em dúvida se eu compro uma cozinha ou se eu compro um guarda-roupa. Eu não sei, mãe, não sei, porque eu tô precisando dos dois. Aí ela fala: ora, vai lá e compra os dois. Aí eu falei: não acredito, não acredito. E assim, o Senhor, ele foi, na medida que eu ia dando os passos que ele queria na obediência, ele foi me dando coisas, ele foi me trazendo coisas, né? E nessa mesma semana que eu ganhei a cozinha, que eu ganhei o guarda-roupa, aí o meu namorado falou que ia me dar passagem, né, para vir para cá, para Portugal. E eu falei: mas como assim? Sim, não, tu vem, não sei o quê. E eu vi assim as bênçãos vindo uma atrás da outra. Mas por quê? Porque eu entendi que tudo era uma entrega, né? Não era mais os meus sonhos, não era mais os meus planos, era o que o Senhor queria. E assim, claro, a gente faz o mural da vida extraordinária, a gente, a gente faz todo aquele planejamento, mas não tem coisa melhor do que entregar. Dizer assim: Senhor, tá aqui a minha oferta, tipo assim, ter um coração disponível para o que o Senhor quer para a gente. Tipo, nossa, eu nunca poderia imaginar que um dia ia conhecer Portugal, já conhecer a Europa, já conheci um monte de cidade. Eu nunca pensei que um dia eu ia poder pregar, né? Eu poderia levar a palavra para uma outra nação. E assim, o Senhor dizia:
Foi um tempo assim de muita conexão com o Senhor, e o Senhor dizia, ele dizia que eu ia para outra nação, ele dizia, e eu, mas como assim? Como é que eu vou? Como é que eu vou? E ele dizia que eu ia para outra nação, e ele dizia que ia ter um marido, e dizia que não, as coisas de filhos, e ele foi fazendo, vai tá fazendo, né? Eu vejo que o Senhor tá fazendo tudo. Mas aí tá, outra coisa também, eu ficava muito preocupada com as minhas coisas, como é que ia ser, como é que ia fazer, e fazia listinha, e tentava fazer também pela força do meu braço, muita coisa pela força do meu braço. É, tentava resolver, não conseguia resolver nada. E é incrível, assim, que hoje eu vejo, tipo assim, quando eu cheguei aqui, o Senhor me constrangeu, porque tudo estava aqui. Era como se tudo que eu tinha pedido na minha lista, nossa, tudo que eu tinha pedido na minha lista tinha aqui. E não era só uma coisa, era como se fosse, tipo assim, como se fosse fileiras de coisas, assim. E aí eu vivendo tudo que eu sonhei na minha vida. Assim, ainda tem muita coisa para viver, né? Mas eu posso falar desse tempo. Eu tenho vivido, primeira vez tomei banho de mar, primeira vez comi como é? Essa lula, essas coisas assim, coisas que a gente quase não tem acesso, né? Os lugares que eu fui. Então, eu vejo, assim, que o Senhor, quando a gente se coloca aos pés de Deus, quando a gente se humilha para Deus, quando a gente assim, quando assim a gente chega num nível, eu posso dizer hoje, eu não sei se eu estou no nível bem fundo, mas quando chega no nível que dizer, eu não quero isso, eu não preciso mais disso, eu não quero. é, eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais viver a minha vontade, mas eu quero te entregar, né? Tipo, eu cheguei nesse ponto que eu não quis mais lutar, que eu entreguei tudo para o Senhor, e somente quando eu entreguei é que o Senhor começou a fazer e tá fazendo, porque essa época é uma época que está gerando muito testemunho, muitos testemunhos mesmo. E quando eu fui convidada para me pregar aqui, para dar a palavra aqui, tipo, eu imaginava que um dia, né, que um dia eu ia pregar uma palavra aqui, que eu ia falar, mas eu não imaginava que ia ser tão logo. Então eu entendi que o Senhor tem pressa, né? E aí, de pronto, eu falei, meu Deus, como é que eu vou pregar num lugar que eu não sei, não conheço ninguém, não sei como é diferente de fazer um devocional. E os devocionais daqui me ajudaram muito, porque eu fui para lá como se eu fosse fazer um devocional, né? E aí saiu, eu falei, não, não, eu vou falar devocional, demora meia hora, é só 40 minutos, então eu vou falar alguma coisa e não sei o quê. E o Senhor, e aí até um dia antes eu não sabia o que falar. E o Senhor trouxe o que eu deveria falar. Mas, e assim, uma coisa que eu entendi muito, 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 que eu posso dizer, assim, é confiar no Senhor, no que Ele está fazendo, porque enquanto eu orava, enquanto eu chorava, enquanto eu me humilhava, o Senhor já estava trabalhando na minha história. Porque há 3 anos atrás eu conheci um pastor daqui de Portugal, e ele estava me observando. Lembra que eu falei que todo mundo está vendo a gente? E ele estava me observando, e um dia ele falou assim, a gente almoçando, ele falou assim, almoçando não, era um lanche do final da tarde, e ele falou assim, eu tenho um marido para ti. Eu tenho marido para ti, olha aqui, olha a foto aqui, não sei o quê. Eu falei, não, pastor, não quero não, não gostei, né? Não, não quero não, não quero agora não, não sei o quê. Aí eu só sei que 3 anos depois, né? 3 anos depois, a gente conversando, eu e esse pastor, e aí ele falou assim, eu falei assim, pastor, o senhor acredita que eu não casei ainda? Ele falou, foi, minha filha. Eu falei, não casei, o senhor não tem um homem segundo o coração. Essa pessoa era aquele mesmo homem de 3 anos atrás. E aí o Senhor, ele já estava trabalhando
atrás, há 3 anos atrás, ele já estava trabalhando minha história, ele já colocou um pastor lá na minha vida, né? Eu não sei ainda qual é o propósito do Senhor para mim aqui, porque eu falei, Senhor, que loucura é essa? Como é que o Senhor me mostra um lugar assim, eu falo, como vai ser a minha avó? O filho, Falhando, amém. Amiga, tá falhando. Nem te ouvindo mais. aquilo, aquela coisa tá falhando, já Tá falhando ainda. Chega, você tá embaçada. tá falando. Ixi, tá difícil agora. Voltou? Voltando. Vai falando aí pra me ver. Voltou? Voltou? Voltou. Então é isso, né? Então é isso. Eu queria muito fazer com a força do meu braço e eu queria ser o Tiago e o João, né? Que estivesse nos holofotes, que estivesse lá em cima e não sei o quê. E no momento em que a gente entrega, em que a gente vê, que a gente percebe que tem coisas que nem são tão importantes assim, é que o Senhor faz. É quando a gente libera o que o Senhor nos chamou para fazer que ele vai fazendo na nossa vida. Então, eu entendi o que eu tenho entendido muito hoje é que é entrega. Entregar totalmente. É entregar totalmente, colocar aos pés do Senhor todas as nossas motivações. Eu estou vivendo tempos muito bons, sim, mas eu sei que tem coisas muito, muito ainda que estão aqui dentro confrontando. Eu sei que ainda tem muita coisa a ser trabalhada em mim. E assim, para os tempos bons, a gente precisa muito vigiar e continuar amando o Senhor acho que até com mais intensidade, louvando Ele, adorando o nome dEle e levando o nome dEle aonde quer que seja, né? Entendendo que Ele é o Senhor que faz todas as coisas. Então é isso, meninas. Alguém quer falar alguma coisa? Além da Jane, que quer conhecer o pastor. Adoro! Ai, meu Deus. É inspiradora, amiga, essa história. Deus continue abençoando. Mas é tão nítido, né, quando Deus fala essa questão, que a gente tem que descansar nele. E, assim, por mais poucas experiências que a gente presencia, o nosso coração é tão desesperado, né, que a gente esquece dos bons feitos que o Senhor nos faz, muitas vezes, e volta de novo, né, a querer pegar a rédea das nossas vidas. E isso que você falou no final é bem certo. Quanto mais a gente está vendo a graça de Deus depois que a gente descansa, né, mais a gente tem que se voltar a Ele, né? Por quê? Porque é o testemunho, né? É o que a gente orou ali por muito tempo para ter, e depois que você descansa no Senhor, Ele vai proporcionando. Muitas vezes a gente tem a tendência a descansar no sentido, tipo assim, não preciso mais, né? E esquece ali dos bons feitos do Senhor. E aí volta de novo, né, a querer fazer as vontades do velho homem e pegar a rédea das nossas vidas novamente, mas que o Senhor nos dê essa graça de entender, né, assim como esse versículo, de entender que o servir é importante, e é o servir genuíno, né, por muito tempo eu servi muito nesse sentido de carência emocional, como a Amanda falou no começo. Eu queria ser percebida, eu queria ser elogiada. E eu não entendia, porque a minha motivação, eu achava que era realmente por Deus, era realmente porque eu queria fazer a boa obra, mas aí depois começou a pesar. Então a gente tem que entender o nosso termômetro. Tá pesando, tá cansativo, tá difícil, por que você está insistindo, né? Tem que fazer as perguntinhas aí para o Senhor. Então, que o Senhor nos dê a graça de entender o que realmente é o servir,
né? O que realmente ele quer das nossas vidas, como ele